Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a uma edição extra aqui na Central dos Números. Estamos próximos do Natal e trago um presente para você. Vou resolver com você as 15 questões de matemática e raciocínio lógico da prova que aconteceu ontem, no dia 17 de dezembro de 2023, para a Guarda Municipal de Sorocaba, em São Paulo. Mais uma prova organizada pela banca VUNESP. Aqui no canal a gente já tem uma playlist só com provas de guarda municipal. Se você está se preparando para esse tipo de concurso, veja essas questões e treine essas questões, que assim você vai garantir a sua vaga. Quem pediu essa correção aqui no canal, hoje, mandou pra gente, foi o Gabriel. E ele disse que foi muito bem. Parabéns, Gabriel. E você? Você fez essa prova? Foi bem também? Foi uma prova com nível de dificuldade, pensando em guarda municipal, relativamente alto, né? Vamos às 15 questões, neurônios ativados, bora, vem comigo. Claro, como já é tarde, deixa o like no vídeo. E é Natal, né? É Natal. Clica no like. Ho, ho, ho. Certo dia, em um parque de diversões, às 9 horas, o número de visitantes presentes era 340 e nas 3 horas seguintes, a cada hora, 36 novos visitantes entraram no parque e 19 visitantes saíram. Então, você vai somar 36 e subtrair 19, né? De 12 às 16 horas, a cada hora, 15 novos visitantes entraram e 24 saíram. Soma 15, subtrai 24. Logo, às 16 horas, o número de visitantes nesse parque era qual? Então, questão de soma e subtração, né? Então, olha só. Às 9 horas eram 340 visitantes, né? De 9 nas 3 horas seguintes, ou seja, de 9 às 10, de 10 às 11 e de 11 às 12 horas. São 3 intervalos de tempo. De 9 às 10, um intervalo. De 10 às 11, 2 intervalos. De 11 às 12, 3 intervalos. Então, nesses 3 intervalos, o que aconteceu? Entraram 36 visitantes, então soma 36, e saíram 19, subtrai 19, né? Então você vai fazer 3 intervalos vezes mais 36 menos 19. 36 menos 19 dá 17, fica com um saldo de 17 pessoas a mais a cada hora. 3 vezes 17 vai dar mais 51. Fechou? Depois das 12 às 16, então foi de meio-dia a 1, de 1 às 2, de 2 às 3, de 3 às 4. A gente tem 1, 2, 3, 4 intervalos de tempo. Nesses 4 intervalos de tempo, entraram 15, saíram 24. Então, você vai fazer 4 intervalos de tempo, 4 horas, vezes mais 15 menos 24. Se entraram 15, você soma 15, porque você quer saber quantas pessoas tem lá dentro. Então, você soma as pessoas que estão entrando. Subtrai as pessoas que estão saindo, 24. 15 menos 24, o valor, né, absoluto do menos está maior do que o 15 aqui. Então, você vai fazer 24 menos 15, vai dar 9 com um sinal negativo. Então, vou ter menos 9. 4 vezes menos 9, 4 vezes 9, 36. Menos 36. Assim, o total de visitantes ficou 340 mais 51 menos 36. Isso vai dar 355 visitantes. Essa é a resposta dessa questão. Então, a questão de números inteiros, né? Soma e subtração com números inteiros. Certo? Entendido dúvidas? Podemos passar para a próxima? Bora! Questão número 17. Questão de porcentagem fácil. Em uma escola, 24% do total de alunos são meninos com 12 anos de idade ou mais. 20% do total de alunos são meninas com 12 anos de idade ou mais, ou seja, 44% são meninos e meninas com 12 anos de idade ou mais. E os demais alunos são crianças com menos de 12 anos, num total de 364 crianças. O total de alunos dessa escola é qual? Então, a gente tem que 24% são meninos, 24% do total são meninos com 12 anos ou mais, 20% são meninas com 12 anos ou mais, e as crianças com menos de 12 anos são quanto?
Se a gente está tratando de porcentagem, a gente vai pegar 100, 100%, menos os meninos, menos as meninas com mais de 12 anos. 100 menos 44, né? 20 mais 24 dá 44. 100 menos 44 vai dar 56%. Então, 56% do total de crianças são crianças com menos de 12 anos. Você sabe que esses 56% correspondem a 364 crianças. Para achar o total, basta fazer uma regra de 3, né? 56% de x equivale a 364, x, que é o total, vai equivaler a x, vai equivaler a t, ao total, né? Só fazer a regrinha de 3. 56% é a mesma coisa que 56 dividido por 100, que vai dar 0,56. Então, você vai ter 0,56 vezes x equivale a 364, ou seja, 56% de x, 56% do total, está para 364. X, que é o total, está para t, certo? Como que resolve a regra de 3? Multiplica como se fosse um x. Você quer chegar no final e descobrir o valor de t. Então, você vai fazer 0,56x vezes t, 0,56 vezes x vezes t, é igual a 364 vezes x, certo? O que eu posso fazer? Posso simplificar esse x com esse x aqui, né? Ao passar por lado de cá dividindo, você vai cortar x com x. Então, você vai ficar com t é igual a 364, o 0,56 que está multiplicando t passa para o lado de cá dividindo, né? Então, t é igual a 364 dividido por 0,56. Para fazer essa divisão, multiplique em cima e embaixo por 100, que aí você vai andar com a vírgula duas casas para a direita. 364 vezes 100 vai dar 36.400, né? Só acrescentar dois zeros. Aqui, vezes 100 vai dar 56, anda com a vírgula duas casas para a direita. Agora, faz a divisão tradicional. 36.400 dividido por 56, 650 crianças. O total de alunos é 650. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Essas duas questões relativamente tranquilas, certo? Vamos para mais uma. Questão número 18. Certo dia, em determinado cruzamento, passaram 10.656 veículos entre motos e carros, de maneira que, para cada 12 motos, passaram 25 carros. Aqui está o segredo da questão, é uma questão de razão e proporção. Ele te deu a proporção de motos para carros, né? Para cada 12 motos, passaram 25 carros. O total de carros que passou pelo cruzamento antes das 12 horas corresponde a 1/3 do total de carros que passou pelo cruzamento nesse dia. Ou seja, antes das 12 horas passaram quantos carros? Então, questão de razão e proporção. Muitas delas você pode resolver com o macete do soma, divide, multiplica. Soma, divide, multiplica. Como que eu sei que era uma questão de razão e proporção? Ele te deu o total e te deu aqui a proporção. Para cada 12 motos passaram 25 carros. Então, você tem 12 para 25. Primeiro, soma 12 mais 25. 12 mais 25 vai dar 37 veículos no total. Agora, divide o total de veículos pelo total de veículos da proporção. 10.656 dividido por 37. Ao fazer essa divisão, você vai chegar em 288. Essa é a sua constante de proporcionalidade, certo? Você quer saber os carros que passaram antes das 12 horas. Então, você vai multiplicar a constante de proporcionalidade pelo valor dos carros, 25. Você vai fazer 25 vezes 288. 25 vezes 288 dá 7.200 carros. Esse é o total de carros. Ele quer saber o total de carros? Não, quer saber os carros que passaram antes de meio-dia, né? Isso corresponde a 1/3 do total de carros. Então, você tem que calcular 1/3 de 7.200. Basta fazer 7.200 dividido por 3. 1/3 de vezes 7.200 é a mesma coisa que 7.200 dividido por 3. 7.200 dividido por 3 dá 2.400. Então, antes de meio-dia passaram
2.400 carros. Certo? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Você percebeu que essa era uma questão de razão e proporção? Se não percebeu, fique ligado aqui na palavra para cada 12 motos passaram 25 carros. Fechou? Pronto, pronta para mais uma? Você já deixou o seu comentário aqui no vídeo? Você já. Você já divulgou esse vídeo nas suas redes sociais? Falou, ô povo, saiu o gabarito. Olha aqui o gabarito da prova de ontem. Olha, acertei tudo. Vamos à próxima, questão número 19. Determinado trecho de uma estrada foi restaurado em 3 dias, sendo que no primeiro dia foi restaurado 115 km de estrada. No segundo dia, foi restaurado 2/5 do comprimento total desse trecho, e no terceiro dia foi restaurado 2/9 do total restaurado nos 2 primeiros dias. O comprimento desse trecho de estrada em quilômetros está compreendido entre quais destes valores? Então, aqui a gente tem uma questão de fração, né? Então, você tem um trecho que mede x. Esse trecho x foi dividido em 3 partes. Primeira parte, 115 km no primeiro dia. No segundo dia, 2/5 do total, ou seja, 2/5 de vezes o total, que eu chamei de x. Falei que o trecho tem x quilômetros, certo? No dia 3, foi restaurado 2/9, escreve 2/9 de total restaurado nos 2 primeiros dias. Então, é 2/9 de 115 mais 2/5 de x, certo? Né? Então, é 2/9 do que foi restaurado nos 2 dias anteriores. Se a gente somar o que foi feito nos 3 dias, a gente vai chegar no total do trecho restaurado. Então, a gente vai escrever aqui o total restaurado, x, é igual a 115 mais 2/5 de x mais 2/9 de 115 mais 2x sobre 5, certo? Vamos resolver esses parênteses aqui primeiro. Você vai fazer 2/9 vezes 115. 2/9 vezes 115 é 2 vezes 115 dividido por 9. Isso vai dar 230 dividido por 9. 2/9 vezes, né? Não, então, esse mais vem para cá. E se faz 2/9 vezes 2x sobre 5. 2 vezes 2 dá 4. Então, você tem 2 vezes 2x, 4x. 9 vezes 5, 45. Tem frações com denominadores diferentes, 5, 9 e 45. O MMC calcula, vai dar o próprio 45. Então, tira o MMC, 45. Pega esse valor, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. Quando um número não tem um denominador escrito, o denominador dele é 1, tá bom? Então, você vai fazer o MMC, 45, dividido por 1, vai dar o próprio 45. 45 vezes x é igual a 45x. 45 dividido por 1 dá 45. 45 vezes 115 vai dar 5.175. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 2, 18x. Mais 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 230, 1.150. 45 dividido por 45 dá 1. 1 vezes 4x, 4x. Uma vez que você fez isso dos dois lados da igualdade, você elimina o denominador. Então, esse 45 vai sumir. Passa tudo que tem x para o outro lado com o sinal invertido, né? Então, 18x mais 4x vai dar 22x. 45x menos 22x vai dar 23x, certo? 5.175 mais 1.150 vai dar 6.325. Então, o x vai ser 6.325 dividido por 23. Isso vai dar 275 quilômetros, né? Ao fazer essa divisão, 6.325 dividido por 23, o resultado dá 275. Esse é o trecho total da estrada que foi restaurado. É isso que ele quer saber? Sim, o comprimento desse trecho de estrada está compreendido entre quais valores? Esse número está compreendido entre 250 e 300. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Podemos passar para a próxima. Bora!
Questão número 20. Questão de média aritmética e moda. 8 jogadores de basquete fizeram um treino de lances livres com cada jogador fazendo certo número de lances. Nesse treino, 2 jogadores acertaram 30 lances cada. 2 jogadores acertaram 35 lances cada. E um jogador acertou 39 lances. Nesse treino, a moda do número de acertos foi 29. Logo, a média aritmética de acertos por jogador foi igual a quanto? Então, coloca lá, tem 8 jogadores no total. 2 acertaram 30. Então, fala lá, os jogadores 1 e 2 acertaram 30 lances. Os jogadores 3 e 4 acertaram 35 lances. O jogador 5 acertou 39 lances. Faltam quantos jogadores? Falta o jogador 6, o jogador 7 e o jogador 8, porque são 8 jogadores, né? O problema disse que a moda é 29. O que é a moda? Eu sempre brinco. Em estatística, moda é o número que está na moda. É o número que mais se repete, né? Se você tem aqui, ó, 2 repetições de 30, 2 repetições de 35, uma repetição de 39, a moda é 29, isso significa que os 3 outros jogadores, o jogador 6, o jogador 7 e o jogador 8, acertaram 29 lances. O jogador 7, 8 e 9 acertaram 29 lances. Eles correspondem à moda, certo? Por quê? Se você olhar aqui, ó, o 30 repetiu 2 vezes, o 35 repetiu 2 vezes, o 39 repetiu 1 vez, o 29 repetiu 3 vezes. Então, dentro dessa sequência de termos, o número que mais se repete é o 29, porque 3 jogadores acertaram 29 vezes, certo? Agora, é só calcular a média. Para calcular a média, soma os termos e divide pelo número de termos. Lembrando que você tem que somar o valor de cada jogador, né? Se são 8 jogadores, soma o valor de cada. Vai fazer 30 mais 30 mais 35 mais 35 mais 39 mais 29 mais 29 mais 29, né? O valor de cada jogador. Então, valor médio por jogador. Soma todos os valores, 30 mais 30, eu poderia fazer 2 vezes 30, mais 2 vezes 35, mais 39, mais 3 vezes 29, tudo dividido pelo total de jogadores, no caso, 8 jogadores. Somando todos esses números, 30 mais 30, 60, 35 mais 35, 70, mais 39, mais 29, mais 29, mais 29, somando tudo isso, você vai chegar em 256. 256 dividido por 8 é igual a 32. Corre para o abraço. 32 é a resposta dessa questão. Beleza? Questão que dá um pouco mais de trabalho, né? Mas não era uma questão difícil. Você tinha que saber o conceito de média e de moda. Beleza? Vamos à próxima. Próxima pergunta é a questão da inscrição. Se você já está inscrito aqui na Central dos Números? Espero que sim, hein? Diz que sim. Se inscreve aí, clica nessa carinha que está aparecendo. Bora! Questão de sistema de equações. Marcelo comprou 2 blusas e 3 calças em uma loja, pagando um total de R$ 284. Ricardo comprou nessa mesma loja 5 blusas e uma calça e pagou pela compra R$ 216. Se nessa loja as blusas têm todas o mesmo preço e as calças têm todas um mesmo preço, o valor a ser pago na compra de uma blusa e uma calça é qual? Escreve o que aconteceu. O Marcelo comprou 2 blusas mais 3 calças e pagou R$ 284. O Ricardo comprou 5 blusas mais uma calça, 5B mais um C, e pagou 216. Se você colocar uma chave, você tem um sistema. Você pode resolver esse sistema usando o método da adição ou pode resolver usando o método da substituição. Você vai resolver do jeito que você achar mais fácil. Se você não sabe do que eu estou falando, veja a nossa aula de sistema. Essa aula aqui você encontra a explicação básica de sistema de equações, né? E aí você pode escolher qual método usar. Nesse vídeo eu vou resolver usando o método da adição. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 3C positivo aqui em cima. Aqui eu tenho 1C. Então, eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 3, porque aí eu vou ficar com menos 3C, e ao somar as duas, eu vou eliminar o C, certo? Só que eu posso multiplicar só 1C? Não, tem que multiplicar todos os termos por menos 3. Então, bora fazer isso. Vezes menos 3.
5b vezes menos 3, 3 vezes 5, 15, vai dar menos 15b. Menos 3 vezes 1c, menos 3c. Menos 3 vezes 216 dá menos 648. A equação de cima você repete. Agora, soma as duas. 2b mais menos 15b, ou seja, 2b menos 15b, vai dar menos 13b, certo? Menos 13b. 3c menos 3c dá 0. 284 menos 648, você vai fazer 648 menos 284 e usar o sinal negativo, né? Isso vai dar menos 364. Então, a gente tem que menos 13b é igual a menos 364. O b vai ser menos 364 dividido por menos 13, né? Menos dividido por menos dá mais. 364 dividido por 13 dá 28. Cada blusa custa R$ 28. Agora, para calcular a calça, basta substituir o B aqui, ou aqui, ou aqui, onde você quiser, substituir o B por 28. Onde tiver B, coloca 28 que você vai achar o valor da calça, né? Vou substituir aqui em cima porque tem mais espaço. Então, eu vou fazer 2 vezes 28, 2 vezes 28 mais 3C é igual a 284. 2 vezes 28 dá 56, né? Então, eu vou ficar com 56 mais 3C igual a 284. 3C vai ser 284 menos 56, né? 3C igual a 284 menos 56. Se eu tenho multiplicação e soma, resolvo primeiro a multiplicação, sempre, beleza? 284 menos 56 é igual a 228. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a calça é igual a 228 dividido por 3. 228 dividido por 3 é igual a 76. Cada calça custava R$ 76. O problema quer saber quanto custa uma blusa mais uma calça. 76 mais 28. 76 mais 28 dá R$ 104. Então, 104 é a resposta dessa questão. Beleza? Questão de sistema de equações. Fechou? Vamos para mais uma. Questão número 22. Questão de área de figuras planas. Seja M o ponto médio de um dos lados de um quadrado. Então, ele está falando para a gente que isso aqui é um quadrado. Esse ponto M é o vértice que possui o ângulo reto, está aqui o ângulo reto, dos triângulos retângulos AMB e BMC. Então, são triângulos retângulos, conforme mostra a figura. Sabendo que MA é igual a 9, já escrevi aqui, ó, MA, 9. MC é igual a 4. E que a diferença entre as áreas dos triângulos AMB, a diferença entre essa área e essa área, é 10 centímetros quadrados. A área da região sombreada na figura, essa área cinza aqui, vale quanto? Bom, o problema diz que M é o ponto médio do lado desse quadrado. Então, se aqui de B até M valer x, de M até o fim do quadrado vai valer x. Então, o lado desse quadrado é x mais x. x mais x dá 2x, né? Esse lado mede 2x, esse lado mede 2x, esse lado mede 2x, esse lado aqui mede x mais x, 2x, certo? A subtração entre essa área e essa área vale 10. A gente consegue calcular essa área? Consegue. A área do triângulo base vezes altura dividido por 2, né? Fórmula base vezes altura dividido por 2, fórmula da área do triângulo. Então, vamos fazer. A área AMB menos a área BMC é igual a 10. O problema falou para a gente. Área AMB, base 9 vezes altura x dividido por 2, menos área BMC, base 4 vezes altura x dividido por 2, né? Isso é igual a 10. Subtração de frações com o mesmo denominador. Basta subtrair os numeradores. 9x menos 4x dá 5x. Então, vou ter 5x sobre 2. O 2 está dividindo, passo para cá multiplicando. Vou ficar com 5x é igual a 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20, né? Então, 5x é igual a 20. X vai ser 20 dividido por 5. 5 está multiplicando, passo para cá dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. Então, esse lado mede 4, esse lado mede 4, esse lado aqui mede 8, né? Então, o lado do quadrado mede 8. Agora, ele quer saber essa área sombreada. A área sombreada é a área total do quadrado menos a área desse triângulo menor, né? Então, vamos calcular a área desse triângulo menor. Base 4 vezes altura 4 dividido por 2. 4 vezes 4 dividido por 2. 4 vezes 4, 16.
dividido por 2 dá 8 centímetros quadrados. Essa áreazinha aqui mede 8 centímetros quadrados. Área total do quadrado. O lado do quadrado, 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, 8. Então, vai ser 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64, né? Então, área do quadrado, 2x vezes 2x. O x vale 4, a gente calculou. Então, vai ter 2 vezes 4 vezes 2 vezes 4. Vai dar 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Certo? A área cinza vai ser a área total do quadrado, a área toda do quadrado, menos essa área desse triângulo pequeno, 64 menos 8. 64 menos 8 é igual a 56. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Certo? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a próxima. Agora já são as questões de raciocínio lógico. Para você resolver essa prova de raciocínio lógico, meu conselho, assista às aulas dessa playlist. Nessa playlist você encontra praticamente todas as respostas para as questões de raciocínio lógico dessa prova. São as nossas aulas de raciocínio lógico. Pode assistir lá. Se você não assistiu, conheça as nossas aulas. Eu garanto que se você assistiu essas aulas, você fez uma ótima prova de raciocínio lógico. Confere? Vamos lá, logo pela manhã a reportagem no rádio fala sobre o clima. Céu carregado com muitas nuvens, ou seja, o céu está carregado com muitas nuvens e há possibilidade de chuva durante o dia. Uma afirmação que corresponda à negação lógica dessa fala é qual? Temos uma proposição composta com o conectivo e, que é chamada conjunção. Temos uma aula de negação da conjunção, negação do e. Temos. O que diz lá na aula? A aula de negação da conjunção diz que para negar o e, nega tudo e troca o e por ou. Nega tudo, troca o e por ou. Como que a gente nega céu carregado com muitas nuvens? Você vai falar céu não carregado com muitas nuvens. Céu não carregado com muitas nuvens. Troca o e por ou. Ou não há possibilidade de chuva durante o dia. Nega, há possibilidade de chuva durante o dia. Como você nega? Não há possibilidade de chuva durante o dia. Então, simples, fácil, rápido, econômico e brilha. Céu não carregado com muitas nuvens ou não há possibilidade de chuva. Corre para abraço. Céu não carregado com muitas nuvens ou não há possibilidade de chuva durante o dia. Não há discussão. Essa é a resposta dessa questão. Parte para a próxima. Não sabe do que eu estou falando? Assiste às aulas que eu te indiquei lá no início. Beleza? Vamos para mais uma. Questão número 24. Questão de sequência. A sequência de números a seguir foi criada com um padrão lógico. Aí deu a sequência. Nessa sequência, o número 80 aparece duas vezes intercalado por outros termos. Né? Então, tem outros termos entre o 80. Considerando esses outros termos, a diferença entre o maior e o menor deles é qual? Então, repete a sequência. Colore a sequência igual eu fiz. Assim você consegue ver. Olha só, coloquei um número vermelho e um número verde. Vermelho, verde, vermelho, verde. Então, você vai observar o que? Nas posições pares, na posição 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai, nas posições ímpares, melhor dizendo, né? Os números vermelhos estão aumentando de quanto em quanto? De 5 em 5, olha só. 10 mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40. Nas posições pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, os números estão aumentando de 6 em 6. 20 mais 6, 26, mais 6, 32, mais 6, 38, mais 6, 44, mais 6, 50. Pegou o padrão? Então, nas posições ímpares, os números termos nas posições ímpares, os números aumentam de 5 em 5. Termos nas posições pares, os números aumentam de 6 em 6. O próximo termo seria verde, estaria na posição par. Então, aumenta 6 unidades. Vamos aumentar todos os das posições pares? Então, o próximo aqui vai ser, depois do 40, vai ser um verdinho, vai ser 50 mais 6, 56. Então, você vai ter 56, pula um vermelho, mais um verde. 56 mais 6, 62, mais 6, 68, mais 6, 74, mais 6, 80.
Então, achei 1,80 mais 6,86 mais 6,92. Vamos calcular os vermelhos. Parei aqui no 40. O vermelho está aumentando de 5 em 5. 45, 50 mais 5, 55, 60, 65, 70, 75, mais 5, 80. Faltou um verdinho aqui. 92 mais 6, 98. Esses 80, esse 80 e esse 80 estão intercalados, ou seja, estão envolvendo, né, outros números. Ele quer saber a diferença, a subtração entre o maior e o menor. 98 menos 65. 98 menos 65 vai dar 33. 33, diga 33. 33 é a resposta dessa questão. Beleza? Então, questão de sequência, não sei se na hora da prova você conseguiria enxergar esse padrão dessa sequência, né? Mas assim, no tranquilo da minha casa, eu consegui ver esse padrão bem tranquilinho, beleza? Principalmente colorindo aqui os números fica fácil de visualizar, certo? Tem outros jeitos de ver essa sequência, beleza? Eu fiz assim, mas existem outros padrões que você pode descobrir e chega no mesmo resultado, ok? Vamos para a próxima, questão número 25, questão de diagrama lógico. Considere o diagrama lógico. Tem o conjunto dos corajosos, o conjunto dos soldados dentro dos corajosos, o conjunto dos paraquedistas que tem interseção com os outros conjuntos. Cada alternativa a seguir é composta por 3 afirmações. A alternativa cujas afirmações satisfazem corretamente o diagrama é qual? Bora! O que você pode concluir? Os soldados estão dentro dos corajosos. Então, você pode falar que todos os soldados são corajosos. Todo soldado é corajoso. Beleza. Alguns soldados, esses soldados aqui, ó, são paraquedistas e são corajosos, né? Então, todo soldado é corajoso. Esses soldados aqui, especificamente esses soldados, são paraquedistas. Alguns soldados são paraquedistas, né? Esses paraquedistas aqui, ó, não são soldados e eles são corajosos. Então, alguns paraquedistas são corajosos. São algumas afirmações que você pode fazer. Você pode falar que existem alguns paraquedistas que não são corajosos. Existem pessoas corajosas que não são paraquedistas, né? Então, são afirmações que você pode fazer. Tinha que ler cada uma das alternativas. Nenhum soldado é corajoso? Não. Todos os soldados são corajosos. Elimina a letra A. Todo soldado é corajoso? Sim, todo soldado é corajoso. Alguns paraquedistas são soldados? Sim, esses paraquedistas aqui são soldados. Alguns paraquedistas que são soldados, essas pessoas aqui, não são corajosas? Não, todo soldado é corajoso. Então, tá errado. Letra C. Todo soldado é corajoso. Sim, todo soldado é corajoso. Alguns paraquedistas são soldados. Sim, esses aqui. Beleza. Alguns paraquedistas que não são soldados, tem esses aqui, são paraquedistas que não são soldados, tem esses aqui, são paraquedistas que não são soldados. Alguns paraquedistas que não são soldados não são corajosos. Sim, essas pessoas aqui, ó, são paraquedistas, não são soldados e não são corajosas. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Só observar o diagrama, mais nada, certo? Você está pronto? Você está pronta para a próxima questão? Vamos lá! Questão número 26. Considere verdadeiras as afirmações. Se o cliente está satisfeito, então ele não reclama. Tem o se então, que se chama condicional, né? Tabela verdade dá condicional, Vera Fischer dá falso, né? Única linha que você tem que decorar, as outras são verdadeiras. O cliente está satisfeito. Isso é verdadeiro. Essa e essa são verdadeiros, o problema disse. A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro o quê? Então, o que a gente pode concluir? O cliente está satisfeito é verdadeiro, o problema já falou para você. Então, o cliente está satisfeito aqui em cima, coloca verdadeiro. Para essa afirmação ser verdadeira, é o se então, necessariamente a parte do então tem que ser verdadeira. Porque se a parte do então não for verdadeira, a gente vai ter a Vera Fischer. Vera Fischer dá falso, certo? Então, a gente sabe que o cliente está satisfeito é verdadeiro, ele não reclama é verdadeiro. Beleza? Vamos lá, as afirmações. O cliente não está satisfeito? Está satisfeito. Então, isso aqui é falso. O cliente reclama? Não, o cliente não reclama. Essa é falsa.
O cliente está satisfeito? Sim, o cliente está satisfeito, verdade. E no E a gente precisa ter 2 vezes para o resultado ser V. O cliente reclama? Não, o cliente não reclama. Essa é falsa. Então no E, se você não tem 2 vezes, o resultado é falso, certo? O cliente não está satisfeito? Não, falso. O cliente está satisfeito. E no E só é verdadeiro se tiver 2 vezes. Então, se já tem um F, o resultado é falso. Tem que ser essa a resposta. O cliente não está satisfeito? Falso. No OU, basta um V para o resultado ser V. O cliente não reclama? Sim, o cliente não reclama. Essa afirmação, como tem o OU basta um V para o resultado ser V, essa afirmação é verdadeira. Então, ela é a resposta dessa questão. Certinho? Questão de tabela verdade. Fiz rapidamente, pressupondo que você conhece a nossa aula de tabela verdade, a melhor aula de tabela verdade que você pode encontrar no YouTube, com toda certeza. Deixei lá no início das questões de raciocínio lógico a playlist, lá tem a aula de tabela verdade, beleza? Então, precisava saber a tabela verdade do se, então, a tabela verdade do e a tabela verdade do ou, certo? Vamos para mais uma? Questão número 27. Em tom incisivo, o chefe de produção falou: se todos cumprem o seu dever, então somos recompensados. Uma afirmação logicamente equivalente a essa é qual? Que é a equivalente do se então, a equivalente da condicional. Temos uma aula sobre isso? Claro que temos! É claro que temos! E lá na aula você encontra 2 formas de se construir a equivalente da condicional. 2 equivalentes do se, então. Primeiro equivalente, volta negando tudo. Então, você vai escrever de trás para frente, negando as 2 partes. Se não somos recompensados, como que a gente nega somos recompensados? Não somos recompensados. A parte do então vira se. Então, você vai dizer se não somos recompensados. Se não somos recompensados. Então, nega. Todos cumprem seu dever. Como que a gente nega uma proposição que tem a palavra todos? Tem lá a aula de negação de todos. Para negar todos cumprem, basta que uma pessoa não cumpra, né? Então, se você falar todo mundo cumpre seu dever, é uma afirmação que você fez. Quando que essa afirmação se torna uma mentira? Se uma pessoa não cumpriu o dever, a sua afirmação vai ser mentirosa, porque todo mundo, você disse que todo mundo cumpre o dever. Se uma pessoa não cumprir, você está mentindo, concorda? Então, a negação é a mentira. Existe uma pessoa, existe alguém que não cumpre o seu dever. Então, você vai escrever, então, existe alguém que não cumpre o seu dever. Beleza. A resposta pode ser essa. Se não somos recompensados, então existe alguém que não cumpre o seu dever. Outro equivalente do se então, é o caso da Nelma, né? Neoma, né? Já gravou o caso da Nelma? Claro, você assistiu às nossas aulas. Caso da Nelma. O que diz o caso da Nelma? Nega a parte do se, troca o se então por ou e mantém a segunda parte. Nega a primeira parte. Como que você nega todos cumprem seu dever? Existe alguém que não cumpre seu dever. Existe alguém que não cumpre o seu dever. Troca o se então por ou mantém a segunda parte. Somos recompensados. Somos recompensados. Então, a resposta vai ser: se não somos recompensados, então existe alguém que não cumpre o seu dever. Ou a resposta pode ser: existe alguém que não cumpre o seu dever, ou somos recompensados. Certo? Procura. Então, tem aqui, ó. Se somos recompensados? Não, seria se não somos recompensados. Ao menos um não cumpre o seu dever? Ao menos um não cumpre o seu dever, beleza? Ou somos recompensados, ou somos recompensados. Essa está certa. Então, essa é a resposta da questão. Ao menos um não cumpre, ou seja, existe alguém que não cumpre o seu dever, ou somos recompensados. Beleza? As outras estão erradas. Se ninguém cumpre o seu dever, não, ninguém está errado. Pelo menos um cumpre o seu dever, não, seria não cumpre. Se não somos recompensados aqui, então todos cumprem seu dever? Não, então existe alguém que não cumpre o seu dever. Então a resposta é mesmo a alternativa B nessa prova. Certo? Entendido dúvidas? Então nessa questão você revisou aqui as 2 formas de construir a equivalente da condicional, equivalente do se então.
Questão número 28, outra questão de sequência. Essas são as primeiras figuras de uma sequência criada com um padrão lógico. Deu a sequência. Mantendo-se o mesmo padrão de formação, a figura que ocupará a posição de número 24 é qual? Esse tipo de questão. Deu a posição, acha qual é o padrão que se repete. Então, você tem aqui ó, um L. Quando que você vai ter um L de novo? Você tem um L aqui, aqui, tá deitado. Aqui, ó, chegou aqui, repete a forma do L. L, L, né? Passa 1, 2, 3, tem outro L, beleza? Então, a nossa sequência, se a gente olhar só a forma dos termos aqui, vai se repetir de 4 em 4 elementos, né? Então, você vai ter sempre esses 4 elementos nessa ordem. O L deitado, o L de cabeça para baixo e o L para a esquerda. L deitado, L de cabeça para baixo, L para a esquerda. L deitado, beleza? Então, se repete de 4 em 4. Se você quer saber qual é o termo que está na posição 24, então você tem 1, 2, 3, 4 termos formando o padrão que se repete. Você vai pegar o número que você quer e dividir pelo número de termos que irão se repetir. Então, você vai fazer 24 dividido por 1, 2, 3, 4, por 4 termos. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24 sobra 0. Ou seja, isso significa que dentro de 24 existem 6 sequências iguais a essas. 6 sequências com 4 elementos. Então, o termo que está na posição 24 é um termo igual ao último termo da sequência, né? Porque você vai ter a sequência completa 6 vezes. Chegou no elemento 24, vai ser o último termo da sequência. Dentro de 24, há 6 sequências completas de 4 elementos, sendo o elemento 24 o último. Então, o último termo vai ter esse formato aqui, ó. Vai ser um L assim, deitado, né? É a letra A? Não. É a letra B? Não. Pode ser a letra C. Letra D não, pode ser a letra E. Então, você poderia chutar aqui entre a letra C e a letra E. O que vai determinar se vai ser a letra C ou a letra E? Vai ser o número que está tampado, né? Observa aqui, pega esse e pega o que é equivalente a ele. De uma sequência para outra, aqui foi o número 2 que estava tampado, aqui foi o número 3 que estava tampado. Então, o número que está tampado está indo para a esquerda, né? Primeiro tampou o 2, depois tampou o 3. Na próxima, qual o número que vai tampar? Vai ser o número 4 que vai tampar, né? Então, na primeira parte, o número escondido é o número 2. No segundo grupo de 4 elementos, o número escondido foi o 3. No terceiro grupo de elementos, o número escondido vai ser qual? Vai andar para cá, vai ser o 4, né? No quarto, vai ser o número 5. No quinto, na quinta parte da sequência, o número escondido seria o número 6, mas o número 6 não existe, então volta para o primeiro, vai ser o número 1. Na sexta sequência, lembra? Tem 6 sequências dentro de 24. Na sexta sequência, o número escondido vai ser o número 2. Então, você olha aqui, entre a C e a E, qual que tem o número 2 escondido? É a letra C. Então, essa é a resposta dessa questão. Tem o formato igual a esse e tem o número escondido, o número 2. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Essa questão aqui, talvez vocês tenham considerado difícil, certo? Qual foi a questão que você achou mais difícil até agora? No meu ponto de vista, essa está entre as mais difíceis. Vamos para mais uma, penúltima questão, questão número 29, outra questão de tabela verdade. Essa aqui, mais avançada. Considere como verdadeiras as afirmações. Todas essas afirmações são verdadeiras. A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro o que. Então, começa pela afirmação mais simples. Fernando é escrivão. Isso é verdadeiro. Procura o Fernando. Fernando está aqui, ó. Você tem o se, então. Fernando não é escrivão. Fernando é escrivão é verdadeiro. Fernando não é escrivão é falso. Para essa afirmação ser verdadeira, se então Vera Fischer daria falso. Se eu tiver Vera aqui, o resultado daria falso. Eu quero verdadeiro, então necessariamente a parte do se tem que ser falsa, né? Elizabeth é detetive, é falso. Beleza? Procura Elizabeth. Elizabeth está aqui em cima. Ela é detetive, é falso. Então ela não é detetive, vai ser verdadeiro. De novo, se então, para o resultado ser verdadeiro, não pode ter a Vera Fischer. Então, a parte aqui do então não pode ser falso, porque você já tem o V aqui da Vera. Então, tem que ter Vera, Vera.
né? Vera, Vera vai dar verdadeiro. Daniela é testemunha, é verdadeiro. Procura Daniela. Daniela não é testemunha. É testemunha verdadeiro. Não é testemunha, é falso. Para ser verdadeiro, temos o ou. No ou, preciso de ter um V, pelo menos, para o resultado ser V, né? Basta um V para o resultado ser V. Se eu tenho F aqui, necessariamente Carlos não é culpado, tem que ser verdadeiro para eu ter um V e o ou ser verdadeiro, certo? Então, procura o Carlos. Carlos não é culpado, é verdadeiro. É culpado, é falso. Para ser verdadeiro, se então, Vera Fischer dá falso. Então, aqui tem que ser falso, né? Se for V, vai dar Vera Fischer, vai dar falso. Bruna é inocente, é falso. Bruna é inocente, falso. Se então, para ser verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa para a gente não ter a Vera Fischer. Achamos os valores lógicos de todas as pessoas. Parte para as alternativas. Carlos é culpado? Não é culpado o Carlos verdadeiro, é culpado falso. Ou Alberto é culpado? Alberto é culpado falso. No ou, preciso ter um V para o resultado ser V. Não tenho nenhum V, o resultado é falso, certo? Se então, Bruna é inocente, cadê a Bruna? É inocente? Falso. Não é inocente, verdadeiro. Daniela é testemunha? Não. Não é testemunha? Não, calma. Daniela é testemunha. Daniela não é testemunha, é falso. Então, é testemunha, é verdadeiro. No se, então, V com V, o resultado vai dar verdadeiro. Só daria falso se fosse Vera Fischer, né? Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Beleza? Então, conectivos lógicos puramente. Só ver a aula de tabela verdade que você resolve essa questão aqui rapidão. Certo? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, a questão de conjuntos, que se eu não tiver comido mosca, é uma questão fácil, né? O relatório das rondas de policiais em um município mostrou que 25 policiais fizeram ronda apenas no bairro A. Então, coloquei os bairros A, B, C, com interseções. 25 fizeram ronda só no bairro A. Então, aqui nessa parte, tem 25 pessoas. Fizeram ronda só no bairro A. Essas pessoas não fizeram ronda no bairro A e B, nem no A, B e C, nem no A e C, certo? 19 policiais fizeram ronda apenas nos bairros A e B. Então, aqui ó, tem 19 policiais. 23 policiais fizeram ronda nos bairros A, B e C. Aqui tem 23 pessoas. 12 policiais fizeram ronda nos bairros B e C. Aqui tem 12 policiais. 11 policiais fizeram ronda apenas no bairro B. 11 policiais estão aqui. Sabendo que não houve policiais que atuaram apenas em C, aqui tem 0 pessoas. Que não houve policiais que atuaram apenas em A e C, aqui tem 0 pessoas. E considerando essas informações, é possível calcular o número de policiais que atuaram em cada bairro. A diferença do número de policiais entre o bairro com mais policiais e o bairro com menos policiais é igual a quanto? Bora descobrir quantos policiais tem em cada conjunto. Conjunto azul, 25 mais 19 mais 23. 25 mais 19 mais 23 dá 67. Conjunto vermelho, 11 mais 19 mais 23 mais 12. 11 mais 19 mais 23 mais 12. Isso dá 65. Conjunto verde, 23 mais 12 vai dar 35, né? O maior 67, o menor 35. Diferença e subtração, 67 menos 35. 67 menos 35 dá 32. 32 é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Assim a gente termina essa prova. E aí, foi bem? Espero que sim. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. E claro, se inscreve na Central dos Números, compartilha esse vídeo nas redes sociais, compartilha aí nos grupos de estudo. E lembra, deixa o like e comenta. No mais, bons estudos e até a próxima.